Olá a todos e todas, bom dia. Meu nome é Maíra Mazotto, eu sou pesquisadora da UFRJ, pós-doutoranda do Instituto de Estudos em Saúde Coletiva da UFRJ, e eu gostaria de agradecer ao CRN4 Consciência, né, toda a equipe do CRN4, pela oportunidade, né, pelo convite de estar falando sobre o meu objeto de estudo, que é a segurança alimentar e nutricional no contexto dos desastres. É um tema muito novo, bastante complexo, que eu tenho o prazer, né, e a honra de trabalhar, né? É um tema longo, tentei fazer uma apresentação curta para abordar os principais pontos relevantes sobre o tema, mas é um tema bastante longo, que aborda várias questões. Bom, a gente tem pouco tempo aqui, eu vou começar falando, trazendo, né, um breve histórico da segurança alimentar e nutricional, desde o conceito, né, de segurança alimentar e nutricional, de segurança alimentar, na verdade, surgiu na Primeira Guerra Mundial, né, com um conceito voltado para a segurança nacional. Então, era um momento importante de proteger os países das sanções econômicas do período pós-guerra, e esse conceito surge, então, dentro dessa lógica. Na Segunda Guerra Mundial, na década de 30, no final da década de 30, início da década de 40, o contexto era de insuficiência de alimentos, né? Então, o conceito de segurança alimentar, ele se volta para a necessidade de produção em larga escala, produção de alimentos em larga escala para atender as necessidades da população. Na década de 80, a gente já tinha uma produção aumentada de alimentos, né, uma produção em larga escala, e começou-se a perceber que isso não resolvia o problema, né, de insuficiência de alimentos. E aí a preocupação foi voltada para o acesso físico e econômico, né, aos alimentos. Então, precisava de medidas que garantissem esse acesso, não somente a produção em larga escala seria suficiente para sanar os problemas alimentares da população. Na década seguinte, na década de 90, então, a segurança alimentar, o conceito de segurança alimentar, ele é ampliado, né, de segurança alimentar para a segurança alimentar e nutricional, né, incorporando aí no conceito questões relacionadas à qualidade nutricional, à qualidade biológica, à qualidade sanitária e tecnológica desses alimentos, né, além de uma preocupação inicial, né, iniciando aí uma preocupação com a questão da sustentabilidade também dessa produção, né, e o respeito à cultura alimentar dos povos. Em 2006, né, é promulgada a Lausanne, que é a Lei Orgânica da Segurança Alimentar e Nutricional, a Lei 11.346, e a Lausanne, ela define o conceito de segurança alimentar e nutricional, que eu vou falar um pouquinho adiante. Em 2010, né, 4 anos depois, com a promulgação da Constituição Federal, né, de 1988, a alimentação torna-se um direito, assim como outros direitos básicos. Então, a alimentação torna-se um direito do cidadão, de todo e qualquer cidadão brasileiro, né? Isso foi um avanço muito importante para a segurança alimentar e nutricional. Então, o conceito de segurança alimentar e nutricional, um conceito amplo, né, definido pela Lausanne, como eu disse anteriormente, ele fala sobre a realização do direito, né, desse direito básico de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras da saúde que respeitem a diversidade cultural e que sejam social, econômica e ambientalmente sustentáveis. Bom, então, a SAN, a Segurança Alimentar e Nutricional, ela é a concretização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos, tá? E a SAN é um conceito complexo, né? Como eu disse, é um assunto complexo, é um conceito complexo, ele possui algumas dimensões, né? A gente tem a dimensão alimentar, que trabalha com as questões referentes à produção,
disponibilidade de alimentos, acesso, comercialização, né? E ampliando essa discussão, quando a gente amplia o conceito, né, o escopo do conceito, a gente insere também a dimensão nutricional, que é uma dimensão que extrapola, né, essa questão só de possuir alimentos, possuir acesso a alimentos, a comercialização desses alimentos. Ele trabalha com a questão das práticas alimentares, né? Como, quando e quando nós nos alimentamos, por que escolhemos aquele determinado alimento, o que escolhemos, né? Como preparamos esses alimentos, e também a questão referente à utilização biológica dos nutrientes presentes nos alimentos, né? A gente precisa ter condições de saúde para utilizar da melhor forma possível os nutrientes ofertados por determinado alimento. E aí eu trago um panorama, né, da segurança alimentar e nutricional no mundo, né? Dados de 2021, né, trazem o seguinte cenário, né? De 8,9% a 10% da população mundial enfrentou o cenário de fome em 2021 no mundo, né? E o número de pessoas incapazes de pagar por uma alimentação saudável no mundo subiu de 112 milhões para 3,1 bilhões de pessoas no mundo todo em 2021. Lembrando aí, né, 2021 a gente tem a questão da pandemia de Covid-19, que gerou também vários impactos importantes, né, na segurança alimentar e nutricional da população. Bom, e aí no Brasil, né, como é que isso está? Bem, no Brasil, o cenário né, de 2022, do ano passado, são 125,2 milhões de pessoas com insegurança alimentar e mais de 33 milhões de pessoas em situação de fome, né, uma insegurança alimentar grave. Esses são resultados apresentados pela rede Pensan, né, no último relatório publicado. Acredito que vocês tenham visto, né, em vários lugares esses dados, que são dados realmente preocupantes, alarmantes. E uma questão muito importante que esse relatório trouxe foi o retrato da fome no Brasil, né? A fome no Brasil, ela tem lugar, né? As duas regiões em que se concentram, né, os maiores índices de insegurança alimentar grave são no Nordeste e no Norte do país, que são países com menor renda. A fome tem cor, né? A fome é maior na população negra, né? O aumento é de 70%. E a fome tem gênero, né? As mulheres são as mais impactadas pela fome no país, principalmente mulheres que chefiam suas famílias, né? Isso são dados muito importantes que a última pesquisa da Rede Pensan nos trouxe para refletirmos, né? E quais são as causas, né, dessa insegurança, desse cenário, né, da insegurança alimentar? Bom, a insegurança alimentar ele é um fenômeno multidimensional com diversas causas, né? Tem a questão da escassez de alimentos, tem problemas no abastecimento, temos preços elevados dos alimentos, a gente tem questões relacionadas à renda, trabalho, e mais recentemente a gente incorpora nesse escopo de causas a questão das mudanças climáticas, né? As mudanças climáticas já vêm trazendo efeitos na saúde e na segurança alimentar, né? Na natureza e na segurança alimentar da população, né? E o que tem a ver, né, a segurança alimentar com os desastres, né? Que link é esse, né, que a gente possui aí entre esses dois tópicos que são, né, o meu objeto de estudo. Esse link, na verdade, é o meu objeto de estudo, né? Primeiro, a gente precisa definir de forma breve, né, o que são os desastres, né, que é uma perturbação grave do funcionamento normal de uma comunidade, né, que gera efeitos, né, perdas e danos materiais e ambientais que superam a capacidade de recuperação, de resposta daquela comunidade. Então, assim, os desastres, eles têm causas
e efeitos que transformam aquele cenário, que já era um cenário de risco, ele torna um novo cenário de risco, né? Então, quando a gente tem um evento físico, a gente tem um cenário já de risco, a gente ali ele encontra condições físicas, sociais e sanitárias para causar efeitos negativos e transformar em um novo cenário de risco. Então, assim, os desastres, eles precisam, né, isso é básico, que haja uma combinação de ameaças, sejam elas naturais ou tecnológicas, né? Pode ser uma chuva, pode ser um deslizamento, né? Desculpa, pode ser uma chuva, que com condições, né? A ameaça nesse caso, ele é um evento natural, então, por exemplo, um vendaval, uma chuva, aí encontra naquele território, né, condições de vulnerabilidade, pessoas expostas que possuem condições de vulnerabilidade e uma insuficiente capacidade de resposta. Então, é uma capacidade de enfrentamento, né, de redução de consequências, de danos, deficiente, né? Então, isso gera uma condição de desastre, uma situação de desastre. Então, é necessário essa combinação de fatores, né? Uma população exposta a um fenômeno natural com condições de vulnerabilidade e insuficiente capacidade de resposta para que se materialize em um desastre, tá? Isso é muito importante que seja esclarecido. E aí eu tenho alguns exemplos que eu trago aqui, né, de uma inundação, uma população exposta que tem condições de vulnerabilidade, né, que se expressam por diversas formas, né, de diversas formas. Então, ela tem políticas de proteção social e condições, qualidade de vida ruins, ela possui dificuldades de acesso à saúde e etc. E isso pode gerar uma condição de vulnerabilidade que vai tornar essa inundação gradual em um desastre causado por uma inundação gradual. A mesma coisa é a seca, né? A seca, a gente tem uma população exposta a essa situação, que é uma ameaça natural, e junta com as condições, né, se associa às condições de vulnerabilidade do local, do território, da população, e se torna um desastre por seca e estiagem. Então, é muito importante entender que o desastre ele está relacionado à presença, né, de pessoas e de condições de vulnerabilidade, em condições de vulnerabilidade, tá? Quais são os fatores de risco para desastres, então? Nós temos o crescimento populacional, né, desordenado, sem um planejamento, né, a urbanização também, né, sem um planejamento, sem um plano, né, então essas pessoas, a cidade vai crescendo sem uma organização do espaço, do território. A gente tem a degradação ambiental, que também é fruto desse processo de urbanização e crescimento das cidades, né? E a gente tem esse padrão de desenvolvimento que é o nosso padrão de desenvolvimento atual, né? E a gente tem esse crescimento desordenado, né, dos espaços urbanos. E aí a gente tem também, hoje, né, já definida, as mudanças climáticas como um importante fator de risco dos desastres. Bom, qual é o cenário dos desastres no mundo, né? Eu trago aqui alguns números, né, de uma publicação anual do Centro, né, de Estatísticas de Desastres no mundo. Então, a gente tem que em 2021 foram 432 desastres reportados no Brasil, no mundo, desculpa, com mais de 10 mil mortes, né, 101,8 milhões de pessoas afetadas e danos econômicos da ordem de mais de 250 bilhões de dólares. Esse é o cenário, né? E aqui eu trago um cenário um pouco mais detalhado com o número, né, de desastres ocorridos em 2021 por continente, né? E o top 10, né, de países afetados por desastres em 2021. Então, a gente tem aqui a Ásia, é o principal continente afetado por desastres, é o maior número de desastres, e as Américas, né, em segundo lugar, com 129 ocorrências registradas, sendo que o Brasil está aqui, né, em último dentre esses países das Américas, com o maior número de desastres em 2021, tá? E aí a gente vê aqui, né, pensando na questão
da ocorrência, a gente vê a ocorrência por tipos de desastres, né? E aí a gente vê as inundações, né, como principal tipo de desastre reportado no ano de 2021, assim como na década, né, na média de 2021 a 2020, né, nesses últimos 20 anos. Né? E aí a gente tem que em 2021 a gente teve um maior número de desastres reportados do que no período de 2001 a 2020. Né? Nós temos 432 desastres no mundo em 2021, enquanto entre 2001 e 2020 temos 347 desastres. Então a gente vê aí um aumento, né, da ocorrência de desastres no mundo. Aqui eu vou passar rapidamente, né, as pessoas afetadas por continente. Então a gente tem uma comparação entre 2021, essa bolinha marrom, e o período de 2001 e 2020, então a gente tem um maior número de desastres, mas na Ásia, pelo menos, o menor número de pessoas afetadas. E aqui a gente tem também as perdas econômicas, né, por continente. Então a gente tem essa bolinha mais escura, são os números de 2021, e a cinza 2001 a 2020, a gente vê as Américas, né, com um número maior de perdas econômicas em 2021 do que no período de 2000, né, se comparado ao período de 2001 a 2020. Bom, e no Brasil? Né? No Brasil, o Brasil é um país de dimensões continentais, um país muito grande, né, com diferentes climas ao longo do território e também com diferentes tipos de desastres. Né? A gente vê os tipos de desastres por região nesse mapa, e a gente vê que, por exemplo, a região sul é uma região que tem praticamente todos os tipos de desastres, né? Desde a inundação, da seca, da enxurrada, do vendaval, ela tem ciclone, ela tem geada, tem granizo. A gente já tem a região norte e a região centro-oeste, que se destacam por inundação, seca e incêndios, né? Mas a gente observa num todo que as inundações, né, são um fenômeno, né, são um tipo de evento comum em todas as regiões do país, tá? As inundações. Então, e aqui eu trago alguns números, né? Os números de desastres no Brasil, a última atualização que nós tivemos foi em 2012, um atlas produzido, né, pelo o Centro de Estudos e Pesquisas em Desastres de Santa Catarina, e eu trouxe alguns dados, né, da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, do Ministério da Integração, de 2003 a 2018. Então, aqui a gente vê a quantidade de eventos relacionados à chuva e à seca, nas 5 regiões. Né? Então, a gente vê aqui que são os dois principais eventos no Brasil, a chuva e a seca. A gente tem aqui também, né, a evolução da quantidade de decretos por desastres no Brasil. Então, a gente vê uma série histórica de 2003 a 2018. Então, a gente vê que tem oscilações ao longo dos anos, mas a gente vê aqui um aumento do número de decretos por desastres no país. A gente também vê aqui nesse segundo gráfico os prejuízos causados por desastres em 2016 e no primeiro semestre de 2017. Então, a gente vê que, por estado, por unidade da federação, né, alguns estados se destacam na quantidade, né, de prejuízos causados. A gente vê Minas aqui, Rio Grande do Norte, né, Paraíba. É importante também compreender, né, que são eventos que vão de acordo com a sua magnitude, do seu impacto, né, vão causar prejuízos econômicos importantes, né, de diferentes ordens. E é importante entender também que os desastres causam impactos importantes na saúde da população, desde a morte, né, até lesões, efeitos que a gente chama de diretos e indiretos, né? A gente pode ver efeitos a curto prazo, efeitos diretos como a morte, ferimentos, traumas, como efeitos indiretos, como aumento da pressão arterial, como descontrole
de doenças crônicas pré-existentes, né? Como efeitos na saúde mental, a gente pode ter doenças respiratórias, a depender, né, do tipo de desastre, e a gente tem também um dos efeitos na saúde, os efeitos sobre a segurança alimentar e nutricional, como, por exemplo, a desnutrição. Aqui é um esquema, né, que eu fiz junto com outros autores, colaboradores, num atlas produzido para a OPAS, né, a gente fez o cruzamento do tipo de fenômeno natural, a classificação do evento, pelos efeitos à saúde humana que eles podem causar. Então, está aqui a desnutrição, que é um efeito, né, causado por desastres, principalmente desastres como ondas de calor, ondas de frio, seca, estiagem, chuvas de granizo, e também por inundações, né? Inundações graduais, deslizamentos, inundações, alagamentos, enfim, deslizamentos de terra, que podem causar a desnutrição, que é considerado um efeito de médio e longo prazo, tá? E aí eu trago aqui algumas reportagens, né, mostrando esses efeitos da segurança alimentar, né, dos desastres na segurança alimentar, né? Vocês podem estar pensando aí como isso acontece, né? Aqui tem algumas reportagens que mostram, por exemplo, surtos de doenças infecciosas em Brumadinho, sintomas de contaminação, a pandemia que traz, né, um prejuízo no desenvolvimento das crianças. A gente tem, né, na verdade aqui são os principais impactos na saúde, né? A gente tem doenças causadas, né, pela contaminação da água, a gente tem casos de leptospirose, e aqui também, né, no segundo momento, eu trago os impactos dos desastres diretamente na segurança alimentar e nutricional. Então, a gente pode ter uma questão com a água, a contaminação da água, uma crise hídrica, né, que afeta a produção de alimentos. A gente tem escassez de comida, aumento do preço dos alimentos, né? A gente tem as inundações e as secas, elas podem causar perdas agrícolas, né? A gente tem a agricultura como uma atividade muito dependente do clima, então a gente tem diversos efeitos que podem ser causados. Aqui eu trago alguns dados, né, da FAO sobre os impactos dos desastres na segurança alimentar e nutricional no período de 2008 a 2018, né? E aí os dados mostram que a agricultura ela absorveu 26% dos impactos dos desastres de médio e grande porte em países em desenvolvimento, né? E as tempestades e inundações, elas são os eventos que causam os maiores efeitos negativos na agricultura, principalmente, né, na América Latina, na produção de cereais. Então, é muito importante a gente compreender, né, que a agricultura ela é muito sensível a variações climáticas, né, e ela também sofre grandes efeitos durante, né, e após, né, a ocorrência de desastres. Aqui um gráfico, né, que a FAO traz, comparando, né, os danos e perdas na agricultura com danos e perdas na indústria, no comércio e no turismo. Então, a gente vê que a agricultura é 63%, tem 63% de perdas e danos, e os setores de indústria, comércio e turismo, 37%. E aqui eu trago um exemplo, né, da China, focado na China, né, no perfil de perdas econômicas, perdas agrícolas da China, relacionada à ocorrência de desastre. A gente vê aqui uma linha temporal de 2008 a 2016, a gente vê que a ocorrência de desastres varia, tendo aumentado, né, quando a gente compara 2008 com 2016, a gente tem 30 e sobe para 33, né? E a gente vê que as perdas na produção agrícola, embora o aumento seja de apenas 3 ocorrências registradas, as perdas agrícolas dobram, né, nesse período. Então, é muito importante a gente compreender que esses eventos eles também têm ficado mais frequentes e mais intensos, causando danos maiores, tanto na produção agrícola como em outros setores, né? E aqui a gente tem também as commodities, né, na China, que são mais afetadas, né, por essas perdas, né? A gente tem principalmente aqui a carne de porco, né, que tem maior perda econômica
né, nesse cenário de desastres, né, nesse período. E aqui a gente tem as perdas, né, na produção por tipo de desastre na China, né? E aí a gente tem aqui as secas são responsáveis por 34% das perdas econômicas, né, de produção agrícola, né? É muito importante a gente pensar, né? Também aqui a gente tem em segundo lugar as inundações, né? Isso é um indicativo importante. E aqui eu trouxe, só para ilustrar, né, na América Latina e no Caribe, né, comparando com a África, com a Ásia, as calorias, né, essas perdas, a comparação dessas perdas na agricultura, né, com equivalendo, né, as calorias per capita diárias e a recomendação diária, né, de gestão diária de nutrientes. Então, a gente tem aqui um impacto muito maior na América Latina e no Caribe, de 975 calorias per capita por dia, que representa 40% da recomendação de ingestão diária, né? Então, isso é muito impactante, né? Principalmente a médio e longo prazo. A gente vai precisar pensar em medidas, né, estruturais e não estruturais para conter essas perdas, considerando que o nosso país já é um país com um grande número de pessoas passando fome, né? Aqui é só uma ilustração como os desastres eles afetam toda o sistema alimentar, né? Desde a produção, destruindo, né, a produção agrícola, ao transporte, à comercialização, o consumo, né? A gente tem efeitos ao longo de toda a cadeia alimentar, de todo o sistema alimentar durante um desastre, né? Então a gente tem que pensar, por exemplo, um desastre ele pode bloquear estradas, ele pode gerar escassez de alimentos nas prateleiras dos mercados, isso vai impactar nas escolhas alimentares, no consumo da população, vai aumentar o preço dos alimentos, né? E aí a gente tem os efeitos desse fenômeno na mesa do consumidor, né? E consequentemente na segurança alimentar. E aí, qual o papel do nutricionista nesse cenário tão complexo, né? E vocês devem estar se perguntando. Bom, lembrar que o nutricionista deve, né, prezar, né, um dos focos da sua atuação é garantir o direito à alimentação adequada e saudável, né, para a população. Então, pensando nisso, o nutricionista ele deve realizar o diagnóstico dessa situação alimentar e nutricional da população afetada, né, identificando a população de risco nutricional, deve pensar também na inclusão social, né, pensar no acesso dessas pessoas, né, que foram afetadas, que perderam suas casas, perderam seus empregos, perderam familiares, o acesso dessas pessoas a programas sociais, né, relacionados, né, direitos relacionados à alimentação, então encaminhar para esses programas, incluir socialmente, né, nesses programas, e também pensar, né, em rotinas de atenção nutricional e atendimento dessas pessoas, né, seja nos abrigos, né, no caso de população que foi desalojada, né, seja um acompanhamento dessas pessoas que tiveram algum impacto direto ou indireto causado pelo desastre, tá? E aí, aqui lembrando, né, que dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, a gente tem que, para garantir, né, o direito à alimentação, para reduzir os riscos, né, de desastre, a gente precisa pensar na erradicação da pobreza, a gente precisa pensar nas ações voltadas para as mudanças do clima, né, para que a gente tenha realmente a fome zero nesse país, uma agricultura sustentável e sistemas alimentares sustentáveis e resilientes. Então, eu trouxe essa lembrança, né, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, do qual o Brasil é signatário. Trago alguns desafios para a gente pensar, né, com relação a, por exemplo, a gente teve um aumento da pobreza nos últimos anos, a gente teve um aumento da fome, a gente tem o aumento, né, do número de ocorrências de desastres no mundo todo,
né? E da magnitude também desses desastres, a gente tem um desafio, né, do desmatamento na Amazônia, né, que vem crescendo nos últimos anos, né, que cresceu nos últimos anos. A gente tem o esvaziamento das políticas sociais e das políticas de redução de risco de desastres, que é uma questão importante. E eu trago também, né, além desses problemas, perspectivas futuras, né, que a gente precisa pensar numa articulação intersetorial, né, para pensar essa questão da segurança alimentar no contexto de desastres, né, sozinho a gente não consegue agir. A gente precisa da participação da comunidade, a gente precisa de sistemas de saúde mais resilientes, a gente precisa pensar no enfrentamento das mudanças climáticas, né, o Brasil precisa se recolocar nessa agenda do clima, né? Vem se recolocando gradativamente. A gente precisa pensar no retorno das políticas sociais, né? Da inclusão dos mais vulneráveis, né? Desse olhar mais cuidadoso. Pensar na redução da pobreza, das desigualdades sociais, que agravam também, né? Esses problemas no mundo, né, no Brasil e no mundo. A gente precisa pensar que estamos enfrentando, né, vivenciando uma sindemia global, né, que é exatamente o fenômeno das mudanças climáticas, a questão da desnutrição, né? Então, precisamos pensar em políticas públicas de enfrentamento desse cenário atual, precisamos pensar no financiamento de ações para o enfrentamento dos desastres que estão cada vez mais frequentes e estão cada vez com uma magnitude maior. Então, a gente precisa de uma sociedade, né, de um território resiliente, né, a esse novo cenário. E a gente precisa pensar também, né, nos nossos sistemas no nosso sistema alimentar. Né? A gente precisa de um sistema alimentar mais sustentável, né? Da forma como a gente está produzindo nossos alimentos, da forma como a gente está lidando com esses assuntos, não é interessante, né? Considerando um novo cenário que nós temos para enfrentar. Então, eu trago também aqui uma frase importante, né? Que as ameaças são naturais, os desastres não são, né? Os desastres são fruto da organização social, né, assim como a fome no nosso país, né, são frutos da nossa organização, ou talvez a desorganização social, né, que a gente vive. Trago as referências bibliográficas consultadas, utilizadas para a aula. Uma frase, né, ninguém passa fome no Brasil, né, então cego é aquele que não vê o seu próximo morrer de frio, de fome e de miséria. Né, a frase de Mário Quintana. Queria agradecer a atenção de vocês, a oportunidade, mais uma vez, né, que o CRN4 está abrindo para nós, pesquisadores, profissionais da área de nutrição, né, da área de saúde, para falar sobre temas importantes e temas relevantes para a nossa atuação. Deixo o meu contato, o meu e-mail de contato e também o meu Instagram, meu perfil do Instagram pessoal, no qual eu discuto, né, junto com mais duas colegas de trabalho, nutricionistas, as questões referentes, né, à segurança alimentar e nutricional de uma forma mais descomplicada, né, que aumente a capilaridade desse tema. Né? Queria agradecer a atenção mais uma vez e espero que esse conteúdo, essa aula, possa ter ajudado vocês de alguma forma. Um grande abraço.